esperança e moderação. Eu preciso e vou, se Deus permitir, no segundo semestre, reiniciar a exposição do livro de Apocalipse, que nós fizemos praticamente quase metade do livro, uma boa parte. Ano passado paramos e vamos continuar. Vamos fazer uma recapitulação e vamos continuar. O livro de Apocalipse, ele para mim, não só o livro, mas muitas outras passagens da Bíblia que nos falam sobre a realidade da eternidade, faz esse contraste com a vida presente e a vida futura, nos dá um equilíbrio na nossa fé. Eu creio que é muito, mas muito importante a nossa fé não estar simplesmente presa às coisas dessa vida. Se a nossa esperança em Cristo se limitar às coisas desse mundo, desta vida, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então nós precisamos de uma fé sólida, consistente, saudável, que nos dê esperança para caminharmos aqui, tá? E também moderação. Vocês vão entender qual o propósito dessa mensagem. Manter esse equilíbrio, tá? Não ter uma falsa esperança, expectativas equivocadas dessa vida. O que, infelizmente, nos tempos que temos vivido difíceis, em que tantas heresias, tantos equívocos, né, nós vemos no meio evangélico, no meio do povo de Deus, e uma fé rasa, né, uma fé pobre, uma fé tão limitada às coisas dessa vida, que gira em torno dos problemas atuais, imediatista, que diminui o tamanho de Deus, e apaga realmente metade da Bíblia, né? Porque se a gente for pensar bem, a Bíblia tem muito a nos falar para hoje, né? Para quem vive os desafios do presente, mas ela também nos fala muito sobre o porvir, o presente e o porvir. Então, nós precisamos aprender a desenvolver e caminhar na nossa fé, na nossa espiritualidade, em direção a uma maturidade espiritual, em que a gente consegue ter esperança na nossa jornada presente, diante das adversidades, as dificuldades, tá? Eu posso dizer assim, e também moderação. Eu até coloquei de uma forma, nós vamos fazer uma leitura, vai ser lá em Romanos, caminhando com esperança no sofrimento e moderação no aprazimento. Só para combinar aqui, né? Por quê? Porque esse é o equilíbrio, gente. Isso é uma fé realmente madura, sólida. Caminhar com esperança aqui, independentemente das circunstâncias, das adversidades. E também com moderação, quando enfrentamos adversidade, esperança e o aprazimento, os prazeres que Deus nos concede nessa vida, que são muitos, né? Maiores do que os sofrimentos, mas precisamos de moderação. A Bíblia fala sobre essas duas coisas. Então, quando nós olhamos para o céu, para a eternidade, para as coisas maravilhosas que Deus tem prometido e preservado e preparado para o seu povo, isso dá um equilíbrio, tá? Nos dá esperança para caminharmos aqui, e também nos dá moderação para não nos iludirmos com essa vida, porque a aparência desse mundo passa. Vocês se lembram dessa passagem da Bíblia? A aparência desse mundo passa. Então, um cristão verdadeiro, maduro, consistência, né, de fé, ele consegue contemplar essas duas realidades e ter uma fé dinâmica, com esperança quando as coisas não acontecerem do jeito que a gente planejava, mas também com moderação, para não se iludir com essa vida, e ele vai caminhar firme, vai caminhar com fé, com esperança. Então nós vamos fazer uma leitura. Eu peço que os irmãos abram lá, então, na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos fazer uma leitura do verso de número 18, e deixar aberto nesta passagem, Romanos capítulo 8, verso de número 18 em diante. Vamos lá. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente,
mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar pedindo a bênção, a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Pai bendito, nós te louvamos porque a tua palavra maravilhosa, ela é realmente a verdade, Senhor, nos mostra a verdade, produz em nós uma fé sadia, equilibrada, traz ao nosso coração esperança e moderação, trazendo um equilíbrio assim para a nossa jornada, para a nossa caminhada, Senhor. No meio de tantas ênfases, muitas vezes equivocadas dos dias de hoje, muitas vezes em detrimento da totalidade da tua palavra, enfatiza-se, Senhor, determinados pontos. E assim a cristandade vive frustrada, Senhor, com expectativas equivocadas. Não sabem, muitas vezes, saborear as bênçãos do presente e também não alimentam esperança, Senhor, das bênçãos futuras. Queremos uma fé realmente equilibrada, bíblica, Senhor. Uma vida de maturidade, de dependência, de confiança no Senhor. Prepara-nos, ó Pai bendito, e abençoa-nos essa noite. É o que eu te peço na exposição da tua palavra, pois é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós temos aqui esta passagem para mim extraordinária. Todo o capítulo 8, na verdade, ele dá para nós um panorama, né, da vontade de Deus, da revelação de Deus. Eu queria caminhar aqui com os irmãos alguns textos. Primeiro, para a gente entender o capítulo 8 e o que está acontecendo, uma breve introdução aqui e contextualização. A primeira parte, Paulo está discorrendo sobre a nossa libertação da culpa ao entregarmos nossa vida para Cristo. Precisamos lembrar, primeiramente, não podemos esquecer uma verdade aqui. Deixa eu ver se eu coloco aqui. O pecado, ele entra no mundo e ele vai trazer para nós duas realidades difíceis, mas que nós temos que encarar. Culpa, tá? O problema da culpa, que é uma coisa que nós vamos ter que administrar, e o problema também do sofrimento. Então, o pecado trouxe isso para o mundo. A palavra de Deus, os primeiros capítulos da carta aos Romanos, fala muito sobre esse problema, da culpa e do sofrimento, da justiça, do juízo de Deus. No capítulo 8, Paulo vai nos falar, muito interessante, sobre a nossa libertação da culpa, e que em Cristo nós somos perdoados, redimidos, e ele fala no verso 1, olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele inicia o capítulo 8 discorrendo então sobre isso. Somos justificados em Cristo, perdoados, não há mais condenação. Ele vai discorrer sobre tudo isso. Então o problema da culpa resolvido. Algo que nós estudamos muito na igreja, principalmente na igreja presbiteriana, quando nós enfatizamos que a salvação é pela graça, nós somos libertos, né, do poder do pecado, da culpa, uma série de coisas. Só que na segunda parte, então, Paulo vai falar sobre a nossa libertação, agora do sofrimento do pecado. Então, o pecado ao entrar no mundo, ele traz duas coisas: a culpa, a condenação da humanidade, e o sofrimento como consequência. Sabemos disso. A gente lê lá os primeiros capítulos de Gênesis, né? As consequências do pecado, com dores, né? Darás à luz, é dito, a mulher.
ao homem, né? Vai ser com fadiga, com sofrimento, a vida, os relacionamentos, o trabalho, tudo é difícil nessa vida. Então, o pecado trouxe essa nova realidade, condenação, culpa e sofrimento por consequência do afastamento de Deus. Muito bem, então, conhecemos a mensagem do Evangelho. Jesus veio nos livrar da condenação e do sofrimento. Ele veio tirar a culpa que estava sobre nós. Então nós somos perdoados, justificados. Na verdade, não só o capítulo 8, se você voltar um pouquinho, na carta aos Romanos, ele vai falar no capítulo 5, ele inicia dizendo: justificados mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema da culpa, ele está resolvido. Eu acredito que para a grande maioria dos cristãos que conhecem um pouquinho a Bíblia, isso é resolvido. Exceto aqueles que realmente são muito pobres do conhecimento da palavra de Deus, que ainda estão lutando com essa questão, achando que se fizerem alguma coisa, que é necessário praticar alguma boa obra para se justificar diante de Deus, que é necessário fazer algo para se livrar do problema da culpa. Meu querido, quem ainda está nesse nível, é o nível mais elementar da fé. Isso é a primeira coisa que a gente aprende quando a gente entra na fé. Que Jesus levou sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. Fomos perdoados, justificados mediante a fé. Estamos em paz com Deus, em paz. Meus pecados foram cravados na cruz. Eu morri com Cristo. Ressuscito agora uma nova vida, uma novidade de vida com Cristo. Paulo vai discorrer muito sobre isso. Inicia também o capítulo 8, nenhuma condenação há. Pronto, o problema da culpa está sepultado, não podemos ter problema com isso. Se você vier a pecar, e a gente comete pecados, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo e irá nos purificar de todo pecado. Por quê? É fiel, porque Ele prometeu. Perdoados, estamos em paz, nenhuma condenação há, somos livres, Jesus levou sobre si a nossa culpa, tirou a culpa. Muito bem. Mas a segunda parte, a gente ainda tem muita dificuldade de lidar com a segunda parte. É a questão do sofrimento, tá? Que entrou nesse mundo em decorrência do pecado. É aí que a cristandade se enrola. É aí que a cristandade se enrola. Então, de modo geral, eu posso dizer que a grande maioria das religiões que não tem a Bíblia como base, ainda estão se debatendo na primeira parte. Eles ainda estão discutindo como que eles vão fazer para se livrar da culpa. Ainda se discute como é que se faz as boas obras para se justificar diante de Deus, para compensar os pecados. Isso é uma parte, já superamos, somos evangélicos. Raramente você vai ver um evangélico questionando isso, o que eu tenho que fazer para conquistar, alcançar paz e perdão dos meus pecados. Isso é simples, Jesus já morreu na cruz, tranquilo, estou em paz, beleza. Aí a segunda parte, o que eu vou fazer com o problema do sofrimento? Aí que a coisa complica. Então você vai ter uma série de movimentos, de heresias, que prometem que no momento que você entra na fé e Deus perdoa os seus pecados, eles confundem que a morte de Cristo na cruz, é verdade, a morte de Cristo na cruz, ela nos livra da culpa, tá, do pecado e do sofrimento decorrente do pecado. Mas o sofrimento e decorrência do pecado é uma obra que vai ser um processo longo que ainda não se completou. A obra de justificação está completa. Quando Jesus morreu na cruz, ele bradou, está consumado, está pago, não há nada mais para ser feito. Nós não temos problema com isso. Mas a obra da redenção é um processo que ainda não terminou. Então nós ainda estamos lidando com esta segunda parte. E Paulo vai falar sobre isso. Nós temos que caminhar nesse mundo com uma fé madura e não imatura. E não podemos dar ouvido para movimentos que fazem promessas vãs, que cria vãs esperança no coração do cristão. Ele achar que no momento que ele é perdoado os seus pecados, a segunda parte automaticamente vem, ele entra numa redoma de vidro e ele vai ver um mundo caído, sendo o corpo dele caído, com pessoas caídas, com tudo acontecendo e nada lhe atinge. É daí que a gente vem trabalhando para os irmãos, por exemplo, e mostrando quais os erros gravíssimos da teologia da prosperidade.
Porque ela ensina que essa segunda parte, ela tem que se cumprir plena, cabal e definitivamente aqui, agora. Então, o cristão que tem fé, ele deve tomar posse da bênção. A pobreza é um espírito do mal, é coisa do velho homem, a riqueza que Deus vai dar. Saúde é garantido do início ao fim. Enfermidade não existe na vida do cristão, problemas não existem. E aí cria-se então uma ilusão, uma fantasia, em que as pessoas então alucinadas, embebidas, num contexto, aí que eu digo que a religião é o ópio do povo, nesse contexto eu tenho que admitir que é, elas entram numa fantasia que é fora da realidade. E todo mundo sabe que isso não é real. Então o que aconteceu? Aí começam depois a querer fazer o remendo, fica pior. Porque a pessoa, ai não, mas se você não ficou próspero e rico, e se você está enfrentando algum problema, alguma coisa está errada. Ou você tem pecado e Deus está te castigando, ou você não tem fé e não está alcançando as promessas de Deus. Porque Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E cita a passagem de Isaías. E eu creio que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Só que a primeira parte foi completa, justificado da culpa do pecado. A segunda parte é um processo que vai se completar na segunda vinda de Cristo. Eu posso dizer sem medo que a primeira vinda de Cristo, Ele completa a primeira obra. E na segunda vinda de Cristo, Ele vai completar a segunda obra. É a segunda parte, é o desdobramento. Enquanto nós não entendermos isso, nós vamos sofrer demasiadamente, desnecessariamente. Não vamos ter esperança ao enfrentar as adversidades da vida. E quando formos gozar das bênçãos presentes, nós também não vamos saborear da forma correta. Que a Bíblia nos orienta a ter moderação nessa hora. Esse é o equilíbrio. Uma fé madura é uma fé que lida com os sofrimentos do tempo. Não estou nem falando da culpa, já passou essa primeira parte, gente, né? Isso aí já foi. Agora estou falando de lidar com o sofrimento. Com o sofrimento do tempo presente com esperança. Eu lido com esperança no sofrimento do tempo presente, tá? Sem problema. Mas saboreio as bênçãos de Deus no presente com moderação. Que são muitas, são boas e devem ser valorizadas com espírito de gratidão, como bênçãos que Deus nos concede nessa vida, mas com moderação. Paulo vai nos falar sobre esta realidade. Ele começa dizendo, nenhuma condenação há, a primeira parte está resolvida, mas vamos falar um pouquinho sobre a segunda parte. Como é que eu vou viver nesse mundo, diante de adversidades, de problemas, dificuldades, com esperança, né? Então Paulo vai fazer uma transição dessas duas partes aqui no capítulo 8, lá no verso 6. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Muito bem, justificado mediante a fé, tenho paz com Deus, nenhuma condenação há. E no verso 6 ele diz, então o próprio Espírito testifica, o 16, perdão, com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí ele continua no verso de número 17. Ora, se somos filhos, já que somos filhos, então somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, no tempo presente, também com Ele seremos glorificados. Essa é a transição. É uma dobradiça desse capítulo, que é dividido em duas partes. Até o verso de número 17, ele vai falar sobre essa primeira parte. Tá? A justificação... livres da condenação, filhos de Deus, herdeiros, o espírito de adoção, está lá no verso de número 15, e agora ele vai falar agora dessa segunda parte, que ainda não é uma obra completa. Nós temos que entender isso, gente. Então não pode haver frustração na nossa jornada cristã se a gente entendeu a Bíblia. Vai haver frustração se a gente der ouvido para heresias, falsas promessas e equívocos que são disseminados hoje largamente, e como a gente vem vindo, mostrando, até nas músicas que estão assim doutrinando as pessoas com expectativas equivocadas, falando de promessas que Deus não fez, são mentiras. E o que isso vai produzir na vida do cristão, se ele não entender isso aqui que a gente vai ver agora? Vai produzir muita frustração, decepção e, a longo prazo, abandono da fé. Com certeza. Porque na hora que ele enfrentar a adversidade, ele não vai ter esperança.
Porque ele cantou, ouviu, alimentou uma esperança falsa, uma mentira que Deus nunca disse, mas que falsos profetas ensinaram, que cantores cantaram. Você guarda isso no seu coração, e quando você for enfrentar a realidade da vida, você vai se frustrar, sem esperança. E também quando for administrar, experimentar as bênçãos, que são muitas e devem ser experimentadas, as bênçãos que Deus nos dá nessa vida, vai ser sem moderação, de forma equivocada. Então, essa mensagem para mim me traz um equilíbrio. Então, esperança no sofrimento. Primeiro ponto. Eu acho importante a gente entender o que está acontecendo aqui. Vamos devagar. A palavra de Deus nos diz: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então a gente tem que entender, e aí Paulo então inicia aqui esse tema, e ele vai desenvolver do verso 19 em diante. Então, a primeira obra de Cristo completa na cruz, ele pagou os nossos pecados, justificado. A segunda, redenção. Redenção é um processo que nós estamos vivendo. Olhe só como que ele vai descrever essa obra de Cristo, que é muito maior do que você pode imaginar. É muito mais profunda, muito mais ampla. Não é essa pobreza que é pregada e ensinada nos dias de hoje, que Jesus morreu na cruz para te dar saúde e dinheiro. Isso não é nada do que Deus tem preparado. Deus, ele pode muito, e ele vai fazer, mas muito mais. Não é trazer um ou outro livramento aqui na terra, te trazer prosperidade e saúde. Isso não é nada, gente. É muito mais. Ele vai falar de a redenção do mundo, do universo, de toda a criação, de novos céus e nova terra. A obra de Cristo na cruz dá muito mais do que cura e dinheiro, mas muito mais. Isso é a visão mais pobre, elementar, que o homem na sua natureza pecaminosa, o máximo que ele consegue vislumbrar é Deus me trazer livramento, né? Cura e dinheiro. Pronto, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Pronto, Jesus morreu na cruz por isso. Prega-se, canta-se mais do que tudo nesse país essa mentira. Deixa eu contar para vocês, isso vai acontecer, completamente. Mas vamos ver o que Paulo nos fala. Então, primeiro ele vai falar da redenção da natureza, da criação. Olha que coisa extraordinária. Pois a ardente expectativa da criação, verso 19, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ele está mostrando algo que a gente precisa entender, que quando houve a queda do homem, quando o pecado entrou no mundo e trouxe culpa e sofrimento, consequência do pecado, Deus tira o problema da culpa, mas o sofrimento, o colapso, não foi só na natureza humana, foi em toda a criação. Por quê? O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, ele era um vice-regente, ele governava esse mundo. No momento que ele cai, tudo que está debaixo do seu governo cai também. Então toda a natureza entrou em colapso. Então você vê a descrição lá em Gênesis, você vai ver que a natureza começou a produzir espinhos, abrolhos. A interação do homem com a natureza, trabalho, mandato social, cultural, já ensinei isso aqui na igreja, né? O suor do teu rosto comerá do teu pão, né? Então assim, com fadigas, a palavra de Deus vai nos falar. Então, a relação do homem com a natureza, toda a natureza então, está debaixo da vaidade. O que é a palavra vaidade? Estudamos muito isso agora em livro de Eclesiastes. A vaidade significa transitoriedade, se tornou passageiro, se tornou algo assim que passa rápido, é algo inconstante, que se deteriora, que se decompõe. Toda a criação passou por esse processo. E agora ela está debaixo disso, por causa daquele que a sujeitou. Ela está sujeita à vaidade. Estou falando só da criação primeiro, ainda não cheguei em nós.
Você vai ver, por exemplo, em Gênesis 3,16, Deus diz para a mulher: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio a dores dará luz, né? Seu desejo será para com teu marido, ele te governará. Houve uma situação de adversidade, de dificuldade que cercou o homem na natureza. Aí vai ser dito, muito forte esse termo, mas o verso 17 de Gênesis 3 diz o seguinte: maldita é a terra por tua causa. A terra está amaldiçoada. Ela ainda não foi redimida. Ela sofre e geme, diz o apóstolo Paulo. Eu acho interessante essa expressão, muito forte. Toda a criação, olha só, a ardente expectativa da criação. Porque por enquanto ela está sofrendo, gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. Lá em Gênesis ele continua dizendo: maldita é a terra por tua causa. E agora, filho, vai ser com fadiga que obterás dela o sustento durante todos os dias da tua vida. A terra agora que foi amaldiçoada vai produzir cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás do teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse tomado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. A palavra aqui, sofrimento, dores, fadiga, é uma palavra no hebraico, é a palavra hassab. Então a terra produz isso, a natureza, a criação está sofrendo. Esse mesmo termo é usado para todo e qualquer tipo de desconforto físico e mental. É a mesma palavra no hebraico. Todas as vezes o homem está sujeito a isso, porque ele vive num mundo assim, caído, imperfeito. E aí, meu querido, que coisa, né? Há uma esperança, diz no verso número 21, na esperança, agora, de que a própria criação também vai ser redimida do cativeiro da corrupção. A palavra cativeiro é forte. Ela está presa, escravizada, debaixo, sujeita à corrupção. Ela se corrompe, ela se deteriora. O mundo está em colapso. Houve um colapso da criação com o Criador. Tudo está fora do seu lugar, do seu eixo. E aí, a esperança, o quê? Que a própria criação será redimida do cativeiro para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Ele conclui essa primeira parte. Então, a natureza, a criação de Deus sofre. E a gente vê uma verdadeira personificação da natureza. Então, isso, meu querido, mostra para nós uma realidade do mundo. Agora vamos pensar um pouquinho na redenção dos cristãos, que ainda não se completou. É uma grande ignorância criar uma esperança em cima de algo que ainda não foi completo. Em nenhum momento na Bíblia nos é dito que essa obra já está completa. Pelo contrário, a palavra de Deus nos garante que a todos quantos Ele chamar, Ele vai o quê? Completar essa boa obra. Então está no futuro. Nós temos que ter isso muito tranquilo. Entrar na fé e ter essa esperança do tempo presente, como Paulo começa dizendo: eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente nem se compara com o que Deus está preparando. Os pregadores da prosperidade, eles estão eles estão diminuindo a obra de Deus e contando uma mentira, colocando fora do tempo e do jeito errado. Está errado em tudo quanto é forma. E as consequências são claras. Frustração, decepção, desilusão. Vamos devagar. Ele vai continuar falando no verso 23. E não somente ela. Ela quem? Estava falando do quê? A criação. Não é só a natureza, a criação que geme. No verso 23, não é só a criação que geme, mas também nós. Olha, nós cristãos, ele está falando que temos as primícias do Espírito. Igualmente, igual à natureza, gememos em nosso íntimo e aguardamos o quê? A adoção de filhos, a redenção desse corpo. Obra completa. Deus completou a obra da justificação na cruz. Ali Ele leva sobre si os nossos pecados e as enfermidades.
Ele ressuscita ao terceiro dia. Chama os seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu vou voltar. E quando eu voltar, segunda vinda de Cristo, aí sim vai completar a obra da redenção. Que iniciou na cruz, tá? Quando Jesus foi levantado no madeiro, pregado numa cruz, pagando os nossos pecados e redimindo a humanidade, mas essa obra da redenção, ela criou-se um espaço aí de tempo, tá? Um lapso de tempo, e nós estamos vivendo nessa expectativa da segunda vinda e da obra completa. Enquanto isso, ele diz, nós que já temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É interessante a gente entender o que significa primícia do Espírito. A palavra primícia era muito usada no passado na colheita. Então você tinha uma amostra. Você tinha, por exemplo, uma plantação, você tirava uma amostra daquela plantação, eles chamavam de primícia, os primeiros frutos. Se está falando primícia, é porque não é o todo, é apenas uma amostra. Nós temos uma amostra, a primícia do Espírito já habita em nós. Então nós já experimentamos, nós já começamos antecipadamente a experimentar o gozo daquilo que Deus tem preparado para nós, como um tira-gosto. Eu tenho para mim, eu vou discorrer isso com vocês, que as bênçãos que Deus nos dá aqui, tá? E aquelas coisas especiais, que muitas vezes são mais simbólicas, sabe? Deus permite um feliz casamento para você, um filho abençoado, uma promoção no emprego. Para mim isso é primícia, gente. Eu posso até dizer isso, das bênçãos que estão reservadas para nós. Não é tudo. Eu vou falar um pouquinho na segunda parte, quando ele falar da moderação com os prazeres dessa vida. Para mim são tira-gosto, é antepasto. É para a gente começar a saborear o que Deus tem preparado, mas não coloque muito a sua esperança aqui e agora. É mais ou menos isso que a palavra de Deus nos convida. A primícia do Espírito aqui, meus queridos, no caso, é a habitação do Espírito em mim, é a paz de Deus, são os frutos do Espírito Santo, tudo aquilo que é espiritual. Mas eu já começo a antever, na minha vida, no presente, as bênçãos futuras. Como uma amostra muito pequena ainda, muito pequena, símbolo do que Deus tem preparado para nós. Mas ele continua, essa esperança que ele coloca em nós, porque nós aguardamos o quê? A adoção e a redenção. Primícia, então, como eu digo, primeiros frutos, a amostra da colheita, era garantia da colheita completa, era um penhor, né? Garantia, é por isso que a Bíblia chama o Espírito de penhor da vossa salvação. Se você já tem o Espírito, fique em paz. É garantido que a obra será completa. É garantido que você não recebeu só a primeira parte da obra de Cristo, mas você vai receber a segunda completa. Que nós estamos vivendo uma expectativa que ela venha e se cumpra logo. E aí ele continua dizendo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando essas duas coisas, a adoção e a redenção. Então, a gente começa a entender que a ênfase de Jesus, isso é uma coisa muito importante, gente. A ênfase de Jesus, a obra de Cristo completa, ainda que Deus opere no presente, e opera, por isso que a gente ora, intervém, faz, acontece, mas aqui, meu querido, ainda é precário, temporário, não é completo. A grande ênfase é na redenção do corpo. Redenção do nosso corpo, da nossa vida. Tudo que experimentamos aqui ainda é uma amostra. Quer sejam as bênçãos espirituais, os frutos do Espírito que já habita em nós, que temos as primícias do Espírito, quer sejam as demais coisas que Deus pode nos conceder nesta vida. Porque enquanto aqui estamos, nós estamos aguardando como dores de parto algo superior. É nisso que a nossa fé tem que ancorar. Viver o tempo presente, usufruir das bênçãos de Deus, enfrentar as adversidades com esperança, mas a nossa fé não pode estar ancorada aqui. Se a nossa esperança em Cristo se resume às coisas dessa vida, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes, e são.
Crentes que eu conheço, que ancoraram a sua fé, as coisas dessa vida, são os crentes mais infelizes que eu conheço. Frustrados, amargurados, eles não têm alegria verdadeira no coração. A alegria é muito circunstancial, a alegria só nas coisas materiais, quando ele apalpa, quando ele pega. Ele não tem uma alegria que ultrapassa essa vida. E a Bíblia diz: serão os mais infelizes de todos. Nós vemos uma geração de crente infeliz, cuja alegria depende totalmente de coisas materiais, passageiras, temporárias, que se Deus não fizer, que se Deus não conhecer, é por isso que se determina, se clama, vive-se a fé pobre, horizontal, em torno dessas coisas, e nunca se experimenta a verdadeira alegria. O apóstolo Paulo, em outras passagens, por exemplo, lá na carta aos Coríntios, ele vai nos falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que meditar nessas coisas futuras, e alimentar o nosso coração, né, com essa esperança das coisas futuras. Por exemplo, Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 5:1, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício. Ó, aqui é uma casa, lá é um edifício. Esse contraste contínuo da Bíblia, o tempo todo os apóstolos, o próprio Senhor Jesus, alimentava essa esperança no coração dos seus discípulos, do povo de Deus. Pense nisso. Olha, saiba de uma coisa, tenha certeza que se essa casa terrestre, é o corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, mas eterna nos céus. Por isso, nesse tabernáculo, gememos. Olha aí, de novo, Paulo usando a mesma figura lá da carta aos Romanos, ele puxa para cá na carta aos Coríntios. Você está gemendo nesse corpo, aguardando, aspirando, por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia não fomos encontrados se fomos encontrados vestidos e não nus, temos a premissa do Espírito, eu já estou revestido por Deus. Aí ele continua no verso 4, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor, de novo, a garantia, a mesma mensagem que Paulo escreveu para uma igreja em Roma, ele escreveu para uma igreja de Corinto. Isso mostra que é uma coisa importante. E ele fala para hoje, para a igreja presbiteriana Vila Alpes, para a igreja do século 21, atente para isso, mantenha a sua esperança ancorado nisso. E ele continua dizendo, e eu gosto muito de alimentar a minha esperança, olha, na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, nós estamos gemendo, angustiados. E a gente quer ser, não que a gente quer ser despido, mas revestido. Aí ele fala, que o próprio Deus nos preparou, nos dando o penhor, a garantia, as primeiras primícias, o Espírito Santo. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Olha lá, aí que vem. O cristão verdadeiro, por mais que ele na sua humanidade, nós temos sentimentos, né? Nós sofremos. O cristão que passa uma privação financeira, que passa por uma adversidade, ele é humano. A Bíblia diz, chorai com os que choram, né? Mas se alegrai com os que se alegram. Mas no fundo, por mais difícil que seja, a Bíblia nos fala, e devemos manter isso. Portanto, já que isso é verdade, logo, uma lógica, temos, portanto, gente, diante disso, ele fala, sempre bom ânimo. Nunca desanimemos, sabendo que, enquanto estivermos nesse corpo, estaremos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Meus queridos, esta passagem de Paulo é para nos animar. É uma fé verdadeira, não uma fé pobre, uma fé manipulada pelos homens, para enganar as pessoas com segundas intenções, como vimos no domingo passado. É uma fé verdadeira, Gina. Era a fé dos apóstolos, é a fé do Senhor Jesus, é a fé da Bíblia. Qualquer coisa fora disso não é fé, é falsa esperança. É uma fé madura, gente. E a gente tem que caminhar para essa maturidade. Eu tenho que reconhecer que os nossos antepassados, eles eram mais maduros do que a nossa geração, você sabe disso. Eles tinham uma fé mais madura. Eles meditavam, ouviam, cantavam essas coisas e alimentavam uma esperança verdadeira nessas coisas. Infelizmente,
e eu faço parte dessa geração, a nossa fé se tornou pobre, medíocre, imediatista, utilitarista, e ela não suporta nenhuma provação. Provação da vossa fé é como algo mais precioso que temos. Não vai passar. Não vai passar. Porque quando chegar a hora da adversidade, vai dar para trás. E essa geração é uma geração de fé pobre. Infelizmente, é isso. Por quê? Porque prega, se ouve, medita, canta, se alimenta algo que não é real. Porque até incrédulos e ateus são mais realistas, entendeu? Mais, vamos dizer assim, compreende melhor a realidade dessa vida do que cristãos imaturos, que são ludibriados por falsos profetas, criando expectativas equivocadas e vive uma fé pobre, triste, o mais infeliz de todos os homens. Eu posso dizer que a nossa geração é a geração mais infeliz de todas, porque ela se desconectou da verdade e criou falsas promessas e vive uma fé pobre, triste, infeliz, buscando em Deus apenas, não que Deus nos dê, nós vamos falar no final disso, mas apenas as coisas para o aqui e o agora. Imediatista, não suporta nada, é fraca, é acomodada, é realmente é lamentável o que nós estamos vendo no meio evangélico brasileiro, infelizmente. Liga a televisão e vê se falam coisas do céu e da eternidade, da esperança, da grande obra de Deus. Eles não fazem essa distinção da obra completa na cruz da justificação e da obra da redenção, que é um processo que vai se concluir na segunda vinda de Cristo. Está tudo errado, está tudo bagunçado. E é por isso que há muito desânimo, frustração, falta de fé que nós estamos vivendo no nosso tempo. Paulo continua ainda meditando sobre essas coisas. E ele fala sobre fé, olha, porque andamos por fé. Essa é a verdadeira fé. É uma esperança, algo que nós não vemos. Porque se vemos, não é esperança. Como é que espera algo que está vendo, que já está lá diante dele? Isso é viver por fé. É alimentar essa fé. Ele continua no verso 24, justamente falando isso, olha. Porque na esperança nós fomos salvos. Então, essa obra da redenção é algo que nós esperamos. A salvação completa começa na cruz, quando você é chamado para entrar na fé, mas ela ainda não se completou. Na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Dentro do contexto, o que ele está querendo dizer? O contexto é claro, gente. O contexto: tem para mim por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Aí ele fala, se nós andamos por fé, não por vista, aí ele vai falar da esperança. Ora, se alguém tem que ver, né, então não é esperança. Mas se nós realmente entendemos isso e esperamos, vamos esperar o que não vemos com paciência. É o cristão que vive nesse mundo ancorado a sua fé nas promessas de Deus de forma madura, coerente, consistente. Completou-se na cruz a obra da justificação, estou em paz, nenhuma condenação há. E a obra da redenção? É um processo. Enquanto eu habito nesse corpo, eu estou gemendo, eu estou sujeito. É por isso que o cristão pode sim passar por adversidades. É por isso que nem tudo vai ser como a gente imagina, porque eu estou num mundo que entrou em colapso, imperfeito. Um corpo imperfeito, vivo com pessoas imperfeitas, e eu vou esperar uma perfeição aqui, agora. Isso é irracional, antibíblico e herético. E não pode produzir outra coisa, senão uma fé frustrada. E pessoas assim vão desanimar. Por isso que ele diz, tendo, portanto, sempre bom ânimo. Por quê? Porque eu tenho essa esperança. E não fui iludido por falso profeta. Então eu vivo o momento presente com essa expectativa, sabendo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que vai ser revelada em nós. Isso é fé, isso é esperança. Inabalável. Ninguém derruba, gente. Se você tiver isso no seu coração, se Deus estiver com você nisso, e você que tem as primícias do Espírito, que coisa maravilhosa. Muito bem, pastor. Agora então a fé com Deus é só sofrimento, é só tortura. Deus me livre, é perseguição do início ao fim. Todo mundo sofre. Claro que não é isso, gente. Faz uma análise da sua vida. Quantas bênçãos, são muitas. Quantas bênçãos, e até a Bíblia fala, conte, né? Conte as bênçãos e dize quantas são.
e verá surpreso quanto Deus já fez. Eu não tenho dúvida que é muito, mas muito mais. O problema é que os cristãos, eles têm tanto assim de bênçãos, aí um problema que Deus manda, é o fim do mundo, aí porque Deus permitiu, e começa a teologizar a coisa, e querer achar uma explicação, e culpar Deus, e culpar não sei quem, e é o fim, vai acabar, pelo amor de Deus. E os nossos antepassados, vou falar para você, às vezes era o contrário, era uma vida de muito sofrimento, com pequenos períodos de gozo, de paz, de bonança. É nós ao contrário. Nós estamos numa vida, nunca houve tanta comodidade, gente. Conforto. A igreja cristã nunca chegou nesse estágio que nós estamos vivendo, de comodidade e conforto, que até tem um efeito contrário no fim, porque a gente acomoda. A gente é humano. A gente tem uma capacidade de adaptação extraordinária. Antigamente não tinha igreja, era perseguição, em alguns lugares ainda é assim. Aqui, meus irmãos, tudo fácil. A gente não vai na igreja porque está frio, Jesus. As pessoas não iam na igreja porque podiam ser mortos no meio do caminho. Tinham que viajar quilômetros a pé. E a gente vai de carro, com ar-condicionado, quando está quente. Aí está na igreja ar-condicionado. O pastor a mensagem, o louvor, tudo gostoso. Aguinha fresca, beleza. Termina, vamos para casa. Gente, que sofrimento. Eu fiz um sacrifício. Fui lá, fiquei 1-2 horas na igreja. Que sacrifício. Né? Tantas bênçãos. Num país a liberdade de culto, entendeu? Você tem a Bíblia, nunca se teve a Bíblia tão acessível, gente. Você entra no celular, na internet, em qualquer lugar. Bíblia não tem, nunca se teve tanta Bíblia. Você abre o celular, você vai lá, você tem 30 versões da Bíblia, em qualquer programinha aí que você abaixa o aplicativo. Nunca teve isso na vida, na história. As pessoas viajavam quilômetros para ler uma porção da Bíblia no passado, porque não tinha. Ninguém tinha Bíblia impressa assim como se tem hoje. Ora, pensa no Brasil. Há não muito tempo atrás não tinha Bíblia traduzida em português. Foram os missionários que chegaram, começaram a fazer a tradução com muita dificuldade. Fundaram sociedade bíblica, em todos os países foi assim. Gente, nós estamos vivendo uma era da hiper, né? Tudo comodismo e tudo fácil, e a gente às vezes não valoriza. E quando vem um problema, é o fim do mundo, a gente blasfema, abandona a Deus, né? É por causa dessa pregação falsa. Por causa dessa pregação falsa, que não nos prepara para a realidade da vida. E quando nós vamos experimentar agora a outra parte importante, muito importante, quando a gente vai falar agora da moderação no aprazimento. Os prazeres, as alegrias, diante dessa expectativa da eternidade, não quer dizer que você não vai valorizar. Mas cuidado. As pessoas têm uma tendência natural, sou humano. Você lembra quando Jesus manifestou a sua glória aos discípulos, ele subiu no monte e apareceu ali os profetas, e aquela transfiguração de Cristo. Quando Pedro experimentou aquilo, ele quis eternizar aquele momento. Não, olha, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui porque está muito bom. Nós temos uma tendência natural de querer eternizar os prazeres que Deus nos dá nessa vida. Mas a palavra de Deus nos fala assim, usufrua desses prazeres, eu vou falar no final como usufruir, mas com, antes de tudo, moderação. Não crie uma expectativa equivocada. Porque no fundo, gente, a verdadeira orientação da Bíblia é que nós somos meros mordomos de tudo que Deus nos dá nessa vida. Porque Ele não dá, Ele empresta. A gente tem que lembrar disso e nunca esquecer disso. Você tem que olhar para todas as bênçãos que Deus te dá e lembrar assim, eu sou um mero mordomo. E um dia eu vou prestar conta o que eu fiz com as bênçãos que Deus me deu aqui. Quer seja o meu tempo, como eu usei ele, quer seja recursos financeiros, tempo de vida, saúde, você é mordomo. E um dia vai prestar conta. Então Paulo, quando ele vai falar lá na carta aos Coríntios sobre essa expectativa, e ele vai falar sobre os prazeres dessa vida, ele fala uma coisa que parece um pouco forte, mas se a gente entender o contexto, faz sentido. Ele diz assim, olha, isso porém digo, irmãos, o tempo se abrevia. A gente tem que lembrar que Jesus não morreu na cruz, e a obra completa de Cristo vai se dar quando eu tiver o emprego dos meus sonhos, a casa dos meus sonhos, a mulher dos meus sonhos. Paulo vai dar um chacoalhão na turma e acorda. O tempo se abrevia.
O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Meu querido, então Paulo está falando, olha, os casados, esquece tua mulher, meu irmão, vamos viver para a glória de Deus, vamos cantar, louvar, viver para as coisas espirituais, abandone seus filhos, sua família, seu lar, é isso que Paulo ensina, gente. Ele está no capítulo 7 falando sobre casamento, ele está falando da seriedade do casamento. A Bíblia exorta para o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificar por ela, amar como se fosse seu próprio corpo, e fala sobre muitas coisas da vida no presente, sobre as bênçãos aqui. A Bíblia fala que Deus vai cobrar da gente, se nós estamos usando com sabedoria. Ele fala dos dons e dos talentos que foram multiplicados por alguns que sabiamente usaram os seus dons, seus talentos e oportunidades que Deus deu, e outros que enterraram. E errado isso, óbvio que ele não está aqui desdenhando das bênçãos, ele está moderando, porque assim como o sofrimento, muitas vezes para alguns pode ser o fim, e não é o fim, deixa eu falar, os prazeres da vida presente, isso aqui não é o fim, porque a Bíblia é muito clara, o que trouxemos para esse mundo? Nada, o que levaremos? Nada. Você é mordomo, eu sou mordomo. Tudo que eu tenho em mãos é mera mordomia. Eu vou administrar por um breve período de tempo. Quanto tempo? Não sei. Pode terminar amanhã, depois da manhã, semana que vem, ano que vem, uma década, não sei. Então, é uma coisa assim, fica uma fuga da realidade. A pessoa, por um lado, diante do sofrimento, não entendendo essas verdades, tá? Ele vai criar uma expectativa equivocada sobre a vida. E diante das bênçãos, se ele também não tiver a moderação de Deus, ele vai criar uma expectativa equivocada. Ele vai parecer aquele, por exemplo, a Bíblia fala de um homem que acumulava, e aí depois ele vai com celeiros maiores, para colocar lá, porque tanta coisa, está acumulando. Não entendeu? E o propósito da vida não é ser acumulador, é ser canal das bênçãos de Deus. É meio, administrar, né? Aí a Bíblia diz para essa pessoa que ela é o quê? Quem vive achando que aqui é a eternidade, tudo se resume a essa vida, e o sentido da vida é acumular. A Bíblia diz, louco, porque esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Então, eu acredito que quando nós contemplamos as coisas eternas, nós temos esperança diante das adversidades, tá? Dos sofrimentos, e vamos ter moderação no aprazimento, ou seja, nos prazeres que Deus nos dá, que não são errados, sendo eles lícitos, a família, o trabalho, usufruir, né, do fruto do nosso trabalho, é uma bênção maravilhosa, isso está na Bíblia, a Bíblia nos incentiva a usufruir disso com moderação. Essa palavra de Paulo não é desdenhando, não é uma palavra que não pode ser tirada fora do contexto, porque alguma pessoa lendo esse texto fora do contexto não vai entender. Ela é realista, gente. E quer saber, precisa ser crente, precisa ser cristão, precisa ter esperança na vida eterna, para achar que o camarada vai nessa vida viver eternamente, e o sentido da vida é acumular. Até os incrédulos, gente, estão procurando sentido para a vida, porque eles estão percebendo que o sentido da vida não é acumular. Quantos homens que eu conheço que não são espirituais, não têm fé, mas eles se tornaram altruístas, eles se tornaram seres humanos mais elevados, quando eles começaram a contemplar a realidade e a brevidade dessa vida. Muitos deles, depois de grandes conquistas e realizações. Eu me lembro que eu vi com um homem que era ateu. Ele foi o primeiro aluno da engenharia civil aqui da USP, da primeira turma. E ele era ateu, ele não acreditava em nada. E eu convivi os últimos anos da vida dele. Ele já tinha conquistado muitas coisas, fez o pós-doc dele lá na Alemanha, ele trouxe para o Brasil teorias da engenharia, ele foi o cara, ele era o cara aqui no Brasil na área
de Protendido. Ele já estava aposentado da universidade, já idoso, e ele, sócio com outros engenheiros, tinha um escritório ali na Orlando Damiano, onde eu trabalhei vários anos. Eu aprendi, eu era um moleque, eu aprendi, era projetista dele. Eu me lembro que professores chamavam turmas, eu falava, vocês vão conhecer agora, eu não vou citar nome por questão de ética, né? Você conhecer fulano de tal. Ele foi discípulo do Franz Leonard, que foi o cara que desenvolveu uma teoria na engenharia. Aí eu falava, rapaz, é mesmo, vamos lá. E eu me lembro que eu estava lá no escritório e vinha turmas da USP de jovens alunos com o professor, esse aqui é o fulano de tal. E ele sentava, tinha uma aula assim com ele e tal. Eu todo dia, moleque, sentava com ele, aprendia as coisas, bebia dele. Quanta sabedoria. Eu nunca conheci uma pessoa tão sábia, madura, elevada. O homem tinha muitos recursos, muito dinheiro, muito conhecimento. Nunca vi tanta humildade em uma pessoa com tanto conhecimento na minha vida. E eu me lembro que eu comparava ele com alguns cristãos, porque eu estava entrando na fé, tão imaturos, tão equivocados, com expectativas tão pobres. Ele tinha eu me lembro que eu aprendia com um homem sábio, incrédulo, ateu, não precisa nem ser crente. Era tão passageiro, era tão breve a vida. E aquele homem já tinha viajado o mundo inteiro, conhecido tantas coisas. Ele era o cara que tinha na área muito bem de vida. Os filhos dele nem moram no Brasil, estão muito bem, tudo do bom, do melhor. Morava numa mega de uma mansão de quase um quarteirão, lá na Estância Suíça. Conheci a casa dele. Um homem assim que não tem, conquistou tudo que podia conquistar. E uma pessoa muito serena, tranquila e sem ilusão com essa vida. Sem ilusão. Eu estou te dando um exemplo de um não crente. E quando eu vejo um crente que idolatra os bens materiais, que é muquirana, sabe, que é avarento, que acha que a fé só serve para isso, ele só quer acumular, ele acha que a eternidade é aqui, o sentido da vida é prosperar, e eles pregam, eles ensinam, muitas vezes as pessoas vivem isso, é uma frustração muito grande, é viver fora da realidade, é um equívoco, é uma mentira. Não precisa ser nem crente, gente. É ter um pouquinho de sabedoria, gente. A vida é tão frágil. A nossa passagem aqui é tão breve. Orgulho do quê? Como que uma pessoa pode criar esse tipo de expectativa? Isso é realmente uma cegueira. E que às vezes a gente encontra pessoas que nem cristãos são, ateu, mas eles têm mais maturidade para lidar com as coisas dessa vida. Em nenhum momento eu me lembro dessa pessoa, ele tinha uma idolatria das coisas dessa vida. Pena, eu evangelizei muito ele, não sei o que aconteceu. Depois ele ficou de idade muito avançada, já tinha mais de 80 anos, entendeu? E eu me lembro que fui embora para São Paulo fazer teologia e eu fiquei sabendo da morte dele. Né? Pediu para ser cremado, lembro da história dele, eu cheguei a revê-lo, os últimos anos de vida dele, nos despedimos e tal, fui embora. Estou dando um exemplo de uma pessoa que, para mim, eu aprendi muito. Alguém que chegou no topo, né, da área dele, e que usufruiu das bênçãos materiais que o trabalho dele lhe deu, mas nunca iludido. Nunca iludido. Era a pessoa mais tranquila. Tinha outros religiosos lá dentro do ambiente de trabalho que era a coisa mais horrível de conviver, que eram pessoas confusas, crente doido, que não entendia nada da Bíblia, cheio de ideia equivocada, e produz uma vida desequilibrada, tudo doido. E às vezes eu vou sentar com o ateu aqui, porque eu aprendo mais. Porque tinha uns religiosos lá mais experientes que eu vou falar, não quero isso para mim não. O cara estava totalmente alucinado, umas ideias doidas, tudo doido. Eu falei, pai, o cara é iludido com a vida. E tendo um livro de tanta sabedoria desse, com passagens maravilhosas, como Paulo está nos falando, isso aqui, gente, não é desdenhar essas coisas, é maturidade. Eu vi pessoas incrédulas vivendo isso aqui, os que compram como se nada possuíssem. Nós não podemos, a Bíblia diz assim, se a vossa riqueza aumentar, não coloque nelas o coração. Isso é um alerta da Bíblia. Deus pode dar? Pode, e dá. Tem muito crente que prospera com o seu trabalho, não é pecado. O pecado é colocar o coração. Não coloque a esperança nas vossas riquezas se aumentarem, mas em Deus que tudo nos dá para o nosso prazer, está lá na Bíblia. É quando a gente vai, demora, gente, é um processo, é natural.
Eu me lembro que eu fiz um estudo sobre isso com uns jovens aqui outro dia, um deles para casar, né? E eu falei, a gente quer que Jesus volte, a obra completa, mas não, agora deixa eu casar primeiro, né? A gente tem esperança, a gente tem expectativa nessa vida, não é errado. Tem projetos, não é errado isso, gente. Não é isso a ideia, não é essa a ideia. Moderação diante das bênçãos presentes. Moderação. A maturidade para mim está aqui, gente. A nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória acima de toda comparação. É isso, gente. Aí Paulo conclui aqui em Corinto, extraordinário. Não atentando, ou seja, a coisa mais importante que vai prender a sua atenção, ele fala, nas coisas que se vê. Material, palpável, não atente, mas nas que não se vê. Porque as que se vê são temporais, e as que se não vê são eternas. Meu querido, pastor, então, as bênçãos presentes, eu não vou usufruir delas, eu não vou ser... Não é isso que a Bíblia ensina. Pregamos aqui em Eclesiastes 9, várias vezes, vê lá o texto de Eclesiastes, foi uma profunda reflexão filosófica e teológica sobre a vida. A brevidade, a palavra mais usada lá é vaidade. Paulo está tratando do mesmo tema aqui. E Eclesiastes, falando daquele que já está com Deus, que já foi aceito, está em paz, justificado, resolvida a primeira parte, ele fala assim, vai, Eclesiastes 9:7, come com alegria o teu pão, bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Alguém que já foi aceito diante de Deus. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes. A gente estudou isso aqui, uma vida justa. Porque a vida não se resume aqui não, tem uma eternidade pela frente. Um dia nós vamos prestar conta do que a gente faz. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Consagração. Óleo é consagração, veste limpa é justa. O cristão, filho de Deus, ele goza das bênçãos presentes. O pão, né, que ele vai comer, que é fruto do trabalho dele, não é pecado. O vinho, que é um prazer que não é pecado na medida certa. E ele continua. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida. Que é passageira, que é fugaz, ele alerta. Mas são os dias que Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol, e tudo quanto tiver à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Preguei um sermão inteiro sobre isso. Ou seja, meu irmão, isso aqui é maturidade, isso está na Bíblia, está recheado. Jesus, os apóstolos, todos os livros, as cartas, eu li em Romanos, eu leio lá em Corinto, eu leio aqui em Eclesiastes, essas verdades eternas. A gente não pode ser crente maturo, porque o crente quando começa a falar das coisas eternas, ai não, que deprimente esse negócio, ai Jesus, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, porque você tem medo da eternidade, gente, e o cara pode ir para a eternidade qualquer segundo, como é que eu vou ter medo de uma coisa que é melhor? Então, enquanto eu vivo na expectativa da eternidade, isso é uma fé madura, pé no chão e a expectativa da eternidade. Vou viver alienado da realidade? Não, a Bíblia fala, vida justa e consagrada. Se alegre e goze do pão que você produziu através do seu trabalho, do vinho que alegra o seu coração, e goza a vida com a mulher que amas. Pronto. Até quando? Até quando quiser. Porque meu tempo aqui, quem é que sabe? Quem é que sabe? É uma realidade, gente. Os mais jovens, não sejam maduros, gente. Você não precisa nem ser crente, seja um ateu e seja sensato. A tua vida aqui está num contador, uma contagem regressiva a qualquer instante, meu Deus do céu. A gente liga a televisão o tempo todo, é criança, é jovem. Esse mundo está sujeito à vaidade. Meu Deus, as crianças são baleadas dentro do ventre da mãe. É um mundo violento, um mundo mau. A Bíblia diz, não tem esperança nesse mundo. É uma ilusão, é uma mentira de Satanás, o iludido com essa vida. Porque a Bíblia diz, a nossa esperança está lá em Pedro. Está o quê? Em novos céus e nova terra, onde habita a justiça. O cristão que não alimenta essa esperança, ele vai viver infeliz e frustrado nessa vida. E não vai saber usufruir das bênçãos de Deus. É o equilíbrio, gente. A vida cristã, a vida aqui nesse mundo, não tem ilusão. Ela vai ter duas coisas, gente.
Prazeres que Deus te dá, viva com moderação. Sofrimento que Deus permite, vive em frente com esperança. E não seja iludido. Se você alimenta uma mentalidade que você só vai ter prazer nessa vida, te prepara, porque isso não é verdade. Casar é muito bom, mas traz muita dificuldade. Exige crescimento, exige maturidade, existe andar segunda milha, terceira milha, quarta milha. O prazer que Deus dá num casamento, todo mundo sabe aqui, exige muito. Ter filho é a maior bênção que pode ter nessa vida. Eu pudesse ter uns 10, entendeu? Mas não dá, o dinheiro não dá. Mas eu pudesse ter uns 10. Eu vou falar, te prepara, meu irmão, te prepara. Você vai ter filho adolescente um dia, te prepara. Quem não sabe disso, olha, tudo, meu irmão, trabalhar e usufruir do fruto do seu trabalho, coisa maravilhosa, do suor do teu rosto, com fadiga. Todo mundo sabe como que é difícil o trabalho, relacionamento humano é difícil, as pessoas têm inveja, e tanto problema, e tanta coisa. Então não tem ilusão, gente. Então, na verdade, o que eu estou mostrando aqui é o básico, se fosse ver. Mas que, infelizmente, a gente prega pouco. Não há um anseio pelas coisas eternas, vive-se alienado da realidade, frustrado diante das adversidades, idolatra os prazeres dessa vida, está tudo trocado. E o crente ele pode viver muito bem, enfrentando as adversidades com esperança no coração. Alimentando no seu coração esperança de coisas eternas não é errado. Falei bastante sobre a eternidade com os jovens outro dia. Eu lembrei até os jovens o seguinte, sabia que lá no céu a gente não casa, nem se dá em casamento? Seremos como os anjos. Que coisa extraordinária. O filho que Deus está te dando hoje, aqui, agora, para você amar, deixa eu contar uma coisa para você. Lá na eternidade você vai amar ele tanto quanto você ama o filho do outro, do teu vizinho, que é salvo em Cristo, do qualquer outro membro daqui da igreja. Não quer dizer que eu vou amar menos os nossos filhos. A esposa, o marido, você sabia? Que você vai amar a sua esposa tanto quanto qualquer outra mulher que tem aqui na igreja? Porque lá não se casa, não se dá em casamento. Ó, gente, isso está lá desde passagens antigas, desde Isaías. Você tem inúmeras passagens que falam sobre esta realidade da eternidade. Eu acho assim extraordinário. As pessoas têm uma ilusão, né? Acham que o céu, né, vai ser uma coisa extraordinária. A gente tem que pensar que a eternidade, ela é melhor. O que Deus tem preparado para nós é mais. Então, você ama um tantinho assim o seu filho, você vai amar um tantão assim, só que não vai ser só ele e o filho dos outros também. Você ama assim o seu cônjuge, você vai amar muito mais, mas ele e os outros também. A Bíblia diz que não se casa, não se dá um casamento. O corpo que nós temos aqui vai ser revestido de um corpo incorruptível. A Bíblia fala de novos céus e nova terra. A nossa esperança tem que estar lá. Viver o presente na expectativa do futuro. Isaías 65, verso 17 diz: em verdade, eis que criarei novos céus e uma nova terra, e todos os eventos passados não serão mais lembrados, e jamais virão à mente. Você vai olhar para sua esposa, para o seu filho, e eu vou dizer uma coisa, você vai lembrar uma coisa: ele nunca foi meu filho, ele é de Deus. E Deus me deu para educá-lo, criá-lo, e um dia eu vou prestar conta a Deus. A minha esposa nunca foi posse minha. Nunca. Ela é de Cristo. E Deus deu para você amar, cuidar, e um dia você vai prestar conta, você faz. O marido, a esposa, os bens, nada trouxemos e nada levaremos. E não pode haver essa ilusão de posse. Que até a heresia da prosperidade ensina isso para as pessoas. Toma posse da bênção. Aonde que eu vou tomar posse da bênção, gente? Eu vou administrar as bênçãos. Gozar minha vida com a mulher que Deus me deu, as bênçãos fruto do meu trabalho, com uma vida justa e consagrada, porque eu tenho uma expectativa da eternidade. Nesta vida teremos períodos de aprazimento e de sofrimento. As duas coisas estão no pacote, não tem como separar. A palavra de Deus nos convida a ter esperança no sofrimento e moderação no aprazimento. Leve isso para a sua vida, jovem. E você vai viver em paz. Você vai entender o que realmente Deus tem para você. Você não vai ter ilusão diante das adversidades, esperança,
das bênçãos, moderação, que tudo passa, diz a palavra de Deus. E é nessa esperança que nós encerramos. Eu quero pedir que você ore, coloque diante de Deus a sua vida. Vamos colocar o nosso coração na presença do Senhor, sabendo que Deus tem abençoado, tem nos dado mais do que precisamos e do que merecemos. A verdade é essa. Mas a gente não vai alimentar falsa esperança. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar. Ó Pai querido, como é maravilhosa a Tua palavra. É uma palavra consistente, que nos mostra verdades maravilhosas. Tira de nós todo o qualquer